É uma alegria podermos estarmos juntos mais uma vez, para que um dia nós não nos separemos mais, né? Estaremos sempre juntos, porque Deus assim nos permitiu que fôssemos apenas um átomo na sua presença, ou seja, inseparável, indivisível, para que nós lá no céu pudéssemos dizer: ó Deus, nós estamos aqui porque cremos no sacrifício de Jesus. E por isso estamos felizes, porque Deus, através da sua palavra, através de personagens, de pessoas amabilíssimas, como o meu amigo, pastor Alessandro, e outros que fazem pares aqui, que é o nosso querido pastor Levi também, e a todos que aqui estão, o meu muito obrigado por ter convidado para que nós pudéssemos estar aqui, falar um pouquinho de Jesus, do amor de Cristo. Deus abençoe, pastor Alessandro, que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Já preguei algumas vezes aqui, amém? Só os que não gostaram disseram amém. Já preguei algumas vezes aqui, já preguei no aniversário desta amada igreja, e eu tenho uma memória eidética, uma memória fotográfica. Então eu lembro de todas as mensagens que eu preguei, nos lugares que eu preguei, para quem eu preguei e para quem eu não preguei também eu lembro, né? E uma das mensagens que eu preguei aqui foi sobre Betesda, né? Bethsaida, né? Nós falamos um pouquinho sobre estas palavras e falamos também sobre o paralítico ali do tanque de Betesda e a sua simbologia e o seu misticismo sobre aquela passagem. Mas Deus é Deus que renova a sua palavra todos os dias, todos os momentos, e hoje sem demora, porque o pastor falou: olha, você tem 65 minutos para falar, isso equivale a 1h05, porém acredito que vocês não terão a capacidade de vencer o sono, estarão dormindo nos 20, 25 minutos. Porque alguns dizem para mim, que falam: pastor, o senhor precisa falar um pouquinho mais rápido, porque a sua voz dá sono. É cruel isso, um pastor ouvir isso, né? Mas às vezes, nós como melancólicos, e tendo essas características um pouco mais silábica na hora de falar, as pessoas ficam meio preocupadas. Principalmente quando temos uma comunidade como essa que é pentecostal. Então tem a característica de ter uma oratória apresentativa um pouco mais dinâmica, um pouco mais avivada. Mas eu sei ser pentecostal também. Amém? Eu nasci na Assembleia de Deus. Estamos completando 39 anos dentro da Assembleia de Deus. Então eu sou assembleiano, né? Roxo. Fale mal da Assembleia para mim que você vai ver, né? Tem gente que se fala mal, ele ajunta para somar e falar mal, mas não é o nosso caso. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês, e hoje será uma noite memorável e não vou ser cansativo a vocês. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo de número 22. Vamos fazer a leitura deste texto muito conhecido. E como o pastor Alessandro disse que seria o culto do Seudat Hadom, do comer cerimonial, da ceia do Senhor, do Sidur, né, do comer, nós estamos aqui nesta noite para render a Deus um kiddush, né, uma santificação em consagração a Ele. E neste momento é propício, é original, que nós façamos uma leitura deste texto de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39. Vamos ler aqui alguns versos até o verso número 46. Amém? Glória a Deus. Diga comigo. Diga comigo. Ah, bom. Vocês não estão me ouvindo. Repita. Eu preciso continuar ouvindo a voz de Deus. Por isso, meu Pai, meu dono, meu Senhor,
Fale comigo ainda mais. Saio daqui com a certeza que o Senhor já falou. E agora, saio também com a certeza que alguns minutos Deus me dará tudo o que eu preciso para viver na eternidade. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: Jesus no Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em... E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e pondo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor, a sua transpiração, se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor meu Pai, mais uma vez nós estamos na tua casa nesta noite. Pai, eu já senti a tua gloriosa presença neste lugar. Eu já ouvi a tua voz, Senhor, nos confortando, nos acalentando com estes ribeiros, estes riovelos da tua presença, que descem sobre nós e nos acalma, nos alimenta, nos enriquece e nos torna férteis para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Por isso, meu Deus, nesta hora, eu oro com convicção, como declaramos aqui, que o Senhor nesta noite estará ministrando ainda mais nesses corações, nestas vidas que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, que a tua inspiração, que o teu fôlego, que a tua respiração seja sobre cada um neste lugar. E saiamos daqui respirando a tua presença, respirando a tua mente, respirando, ó Deus, o teu Espírito. Senhor Deus, renova-nos nesta casa, renova a minha vida, renova, Senhor, a minha mente, para que eu possa, Senhor, exercer a atividade a qual, ó Deus, fui comissionado para esta função. E assim, meu Deus, o teu povo se alegre nesta noite, com a presença deste banquete que o Senhor colocou diante de nós há quase 2000 anos atrás. E o teu nome seja glorificado, exaltado. É o que oramos. Amém. Meus queridos, nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre este momento em que Jesus passou. Este momento que Jesus viveu foi um momento onde ele pontuou a história da humanidade. Nós lemos estes textos ou estes versos e trazemos à memória uma tradição a respeito do sofrimento, das circunstâncias, dos parâmetros de sofrimento que Jesus teve que passar, teve que viver, para que ele pudesse exercer todo o seu gueular, a sua redenção no aspecto salvífico da humanidade. Temos um paradigma desse texto. O texto nos apresenta lições principiais, importantíssimas, para que eu e você venhamos entender que o Filho de Deus, o único Filho de Deus, passou por tamanhas dificuldades, por tamanhas rejeições, por tamanhas situações de sofrimento, de entranhas da alma, que ele precisou de um momento de idiosincrasia com Deus, um momento de particularidade com Deus, um momento onde ele precisava exercer uma bicavote, um ato de declarar o que ele sentia diante de Deus. Este momento é um momento garrafaz,
marcado, registrado na história da humanidade. Mas não é só isso. Quando eu leio a história do Monte das Oliveiras, quando eu leio a história do Monte das Olivas, quando eu leio a história do Monte das Prensas de Olivas, de azeitona, quando eu leio essa história, eu não vejo apenas um Jesus que estava marcado para uma antefase, para que depois, a posteriori, ele viesse a ser crucificado alado ali na cruz do Calvário. Porém, este momento traz a mim, na minha percepção, na minha análise, na minha capacidade de buscar em Deus uma exegese um pouco mais apurada, um pouco mais clara, translúcida, eu começo a enxergar aqui que Deus, em Jesus, Ele nos dá uma lição de absolutos, de princípios que eu e você temos que passar na nossa história de vida. Todos nós temos um Getsemane para enfrentar na nossa história. Lagábias sobre a falha, gácio, negofume, anáguias, lagábias. E Deus, irmãos, me trouxe aqui nesta noite para dizer que eu e você estamos experimentando algo que parece até sobre-humano, sobre a existência da história humana. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: ninguém sofre como eu, ninguém está vivendo como eu estou vivendo. O sofrimento, as agruras, os espinhos, os ferrolhos, os pedregulhos, todas as situações pejorativas e negativas estão vindo sobre a minha vida. Eu sofro mais do que todos aqui. Eu posso dizer que eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu venho lhe trazer uma carta magna de Deus nessa noite. Eu venho lhe trazer uma informação absoluta. Tem coisas que na Bíblia você pode transferir, você pode adequar, você pode aculturar, você pode aplicar de forma contemporânea, mas tem algo que você não pode tirar do seu eixo, que são os princípios absolutos da palavra de Deus. Estes princípios você não pode transferir, remanejar, repassar, transpor, porque eles são regras para que eu e você chegamos no céu de cabeça erguida, cantando e adorando ao Senhor. E nós vemos aqui o seguinte, que Jerusalém estava a centro-oeste do Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras ficava a leste de Jerusalém. E entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras ficava o Vale de Cedron, o Vale de Josafá. Lembra bem que nos vales acontece os milagres de Deus. É nos vales onde Deus se revela, sem véu, sem cortinaço, sem qualquer aspecto de clipar, de oposição. Deus, Ele se mostra a nós no vale como Ele é, como Ele se faz e como Ele quer que nós o vejamos. Mas no Vale de Josafá especificamente, nós encontramos as maiores batalhas humanas e sobrenaturais da história. No Vale de Josafá, nós aprendemos que existe um princípio absoluto, que é o princípio da adoração. O princípio da adoração move as regras humanas e passa a ser transferidas pelas regras espirituais, redigidas e administradas pelas regras de Deus. Quando nós estamos nos vales, o vale nos apresenta um caminho, o caminho para o Monte das Oliveiras. Ah, Senhor, eu estou passando uma luta este mês. Senhor, eu estou vivendo uma prova neste mês. Senhor, eu estou vivendo um aperto neste mês. Legue a sub a fai.
Deus está dizendo para nós nesta noite, para mim e para você, passe adorando, passe redigindo louvores, passa escrevendo, adorando, orando, ministrando a boa graça e a misericórdia de Deus. Se você passar, você vai superar, transpor, vencer, aniquilar qualquer situação opositiva na sua vida. Adore, adore, adore a Deus. Está difícil, uma regra, não reclame. A reclamação chama a atenção da oposição. Quando você reclama, o mal se instala. Mas quando você adora, Deus abre caminhos, lebianáguias. Deus abre portas. Deus cura, Deus vai lá nas juntas e medulas, no átomo, na célula, lá na onde ninguém pode chegar, e Ele diz, transformo, desfaço, restauro e abençoo, porque Ele é Deus. Ah, Senhor, eu passei pelo vale de Josafá, agora eu vou chegar no Monte das Oliveiras, e eu quero te dizer que o Monte das Oliveiras é um monte de azeitona. É um monte onde tem o fruto de Deus na terra. Amém? Alguns me perguntam, qual é o fruto do Espírito? Se eu pudesse denominá-lo, eu diria azeitona. Eu, pastor Daniel. A azeitona, a meu critério e a minha responsabilidade. A azeitona de Deus. Senhor, agora eu passei adorando, e o Senhor enviou um anjo e destruiu tudo aquilo que era oposição. Eu estou na tua casa no dia de domingo, onde uma revolução acontece, um novo homem governa, mas Deus está na sua permissividade, redigindo, arquitetando, desenhando a história do povo de Deus. São 4 anos onde Deus depende de mim, de você, para dizer valeu a pena colocar, eleger, levá-lo para que o teu nome seja adorado. Não é Ele que vai fazer, não sou eu que vai fazer, mas acreditando no Deus que governa todas as coisas, céus e terra, estrelas, universos, galáxias. É este Deus que vai tomar conta e governar, porque é a habilidade dele de governar. O nosso dever é deixar uma atmosfera, um ambiente, um cenário de governabilidade de Deus. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Mas como que Deus vai governar se não tem um ambiente de governabilidade? Não tem. Na hora de sair da Jerusalém, na hora de sair da cidade de prosperidade, de paz, estamos saindo, estamos bem, mas de repente encontra um vale no meio, o vale de Josafá. Lhe revela inimigos obscuros, escondidos, da alma, da mente, do ser, que você, meu Deus, existe este tipo de inimigo, e eu não sabia, achava que era forte, achava que era um super, e agora eu descobri que existem inimigos novos, que ainda eu desconhecia, e este inimigo te apresenta. Saiu da cidade da prosperidade, da plenitude, da paz, da alegria, da força, e de repente se encontra com situações inesperadas. Deus está falando comigo e com você nessa noite, dizendo, situações inesperadas aparecem, mas é nesta hora que nós, ao invés de levantarmos, nós nos humilhamos, abaixamos, inclinamos, e o Espírito de Deus alumina o nosso caminho, e nós vamos caminhando até o monte de Deus. Mas, Senhor, é luta, sai de um para ir para outra. Deus está dizendo, é na luta, é na fornalha, aonde se molda, aonde se forja os melhores metais, as melhores armas, tanto para se defender, como para atacar. Deus talvez lhe permitiu uma luta, uma prova, uma situação difícil, mas eu venho hoje como voz profética. Como o pastor Alessandro disse, você pode profetizar. E agora eu profetizo sobre a sua vida. Não pare, não pare,
Não pare, não pare, não pare. Sabe por quê? Deus está lhe permitindo dar alguns passos dentro da fornalha. Mas quando você passar pela fornalha, você vai sair purificado, crisolado, burilado. E lá na frente, você será o que precisa ser para o nome dele ser exaltado e glorificado. Lega-na suminefia celebafai. O Monte das Oliveiras. No hebraico, prensa de azeite. Prensa de azeitona. Neste momento, Jesus, como paradigma da história, como ponto, marco de todas as definições filosóficas, científicas, histórica e arqueológica do mundo. Ele define aqui que eu e você temos que ter uma convicção na vida, que precisamos passar por um Monte das Oliveiras, que precisamos ter um Getsemane na vida. Aquele que não consegue passar pelo Getsemane vai ficar preso numa religiosidade, num tradicionalismo, numa mesmice, numa tristeza, numa mediocridade de evangelho, que você não vai sentir prazer, alegria do Espírito de viver os melhores dias de Deus para a sua vida. Ah, Senhor, eu não quero luta, então me faça o favor, não se defina como cristão. Se você é cristão, você é uma azeitona de Deus. E como azeitona de Deus, você tem que viver as prensas que Deus permite para mim e você chegar na onde precisamos chegar. Ah, Senhor, eu não quero, mas Deus está dizendo, você tem que passar pela prensa para que você seja quem eu quero que você seja. Ah, eu não quero luta, pastor, eu quero aquela igreja que fala lá daquele negócio de casa, de carro, de bicicleta elétrica e outras coisas que está ficando cara para comprar. Foi esses dias ver uma bicicletinha lá, 8 mil reais, eu falei, nossa, comprou uma moto. Mas é melhor a elétrica, gasta menos. Eu vou lá naquela igreja, Senhor. Eu acho melhor você ir para lá mesmo. Porque se você quer ganhar o céu, se você quer ser uma pessoa que vai ter um legado, que os seus filhos, netos, bisnetos olharão para trás e vão dizer, ah, você lembra lá do pastor Alessandro? Lembro, porque através dele, por meio dele, nós estamos aqui, nós estamos vertendo azeite. Nós estamos vertendo óleo, sabe por quê? Porque existe um legado, a prensa passou, o azeite foi extraído e agora existe um legado de unção de Deus, um legado de fruto do Espírito Santo, e esta pessoa abraçará os frutos de Deus na geração desta pessoa. Getsemane, lugar de azeite, lagar de azeite, prensa de Deus. Neste momento da prensa, parece que estamos sangrando, parece que estamos vertendo a nossa vida, neste momento onde sentimos, não na carne, mas sentimos na alma, uma faca que entra e ela parece que gira, e a dor é insuportável na alma. A alma grita, a alma chora e se desespera. E aí entendemos o que diz os coralistas, os mestres de músicas, como os descendentes de Coré, quando eles dizem, Senhor, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando é que eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A alma estava ferida. A alma estava como estacada. Não era dor física, mas era dor na alma, era dor no espírito. Uma alma cansada, uma alma perseguida. Mas, irmãos, quando nós entendemos os
propósitos de Deus na nossa vida. Nós, no meio deste desértico momento, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos dá a motivação de voltar, de lembrar, de recordar que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom. Louvaremos, adoraremos, exaltaremos por causa do Deus da minha, da sua, da nossa salvação. Não vou me desesperançar. Sei que às vezes parece que estou vertendo sangue, de tanta dor, de tanto sofrimento. A hematidrose, nada mais, nada menos, nos dá uma característica de um sofrimento inigualável. Essa hematidrose, que é uma maneira emocional para transferir as suas dores físicas, aonde a alma, aonde a mente, ela trabalha no seu metabolismo, ela trabalha nas suas células, e ali você passa a ser uma bomba ambulante, passa a ser uma dinamite viva, por causa das suas emoções. Às vezes as nossas emoções nos traem, nós estamos confiantes, engessados, achamos que estamos fortes, mas na realidade estamos embrutecidos por alguma coisa. Mas quando nos deparamos com a realidade dos diversos e versos inimigos, nós descobrimos que nós somos frágeis e fracos. E nessa fraqueza que existe dentro de nós, acabamos por explodir as nossas emoções, as nossas angústias. E choramos. Às vezes alguém está do teu lado, conta uma piada, você chora. Sabe por quê, irmãos? A alma está latejante, está gritante. Lá dentro de você existe algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser acalmado, algo que precisa ser atendido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje é uma noite de milagres. Hoje é uma noite de reversões. Eu tenho uma mensagem sobre reversão que um dia eu vou trazer aqui. Reversões. Reversões. E hoje Deus traz também esta informação para mim e para você. Eu estarei revertendo situações. Não vim aqui para brincar, irmãos. Quem me conhece sabe que eu não brinco. Deus irá reverter a sua história. E o Espírito Santo diz audivelmente a minha alma e meu espírito que para mim também está acontecendo uma reversão. Experimento com vocês de uma noite festiva, de uma noite de vitória. Pastor Alessandro me convidou, mas a bênção é para mim e também para vocês. Deus está nos marcando nesta noite, dia 28 de outubro, com uma história que é uma história de prensa, uma história de sangrar a alma, mas é uma história que nós estamos marchando e vamos chegar aonde precisamos chegar, porque a história ainda está sendo redigida, está sendo escrita. Você vai criar o seu filho vai ter um legado, você vai ser um ministério abençoado, o seu ministério vai frutificar, você terá a palavra ungida, lagácia, namassubiafai, para profetizar e declarar a bênção. Reclamava, mas a partir de hoje você não vai reclamar, você vai pisar na sua casa e vai dizer: eu abençoo, eu curo, eu saro, eu renovo, em nome de Jesus, eu abençoo a minha casa. Aleluia! Chega de reclamar, acabou. É hora de profetizar a bênção de Deus na nossa casa, na nossa comunidade cristã, nos nossos vizinhos, por mais dirigidos por forças malignas que sejam. Nós temos que abençoar,
Deus está dizendo: eu vou reverter a sua história. A partir do momento que você sair do monte da prosperidade, passar pelo vale de Josafá e chegar no monte da prensa e dizer: Senhor, até aqui o Senhor me conduziu, não será diferente aqui nessa prensa, o Senhor estará comigo. A prensa. Princípios absolutos da existência humana para alcançarmos atributos de Deus. Muitos irmãos, eu sou evangélico há 39 anos, já repito aqui. E tem crente, irmãos, há 39 anos, esperando Jesus ainda. No sentido de receber qualificações de Deus para ele. Você é um canal de Deus na terra. Você é um duto de Deus na terra. O que é de Deus é nosso. Você não é Deus, você é humano, mas o que é dele é nosso. Você tem que ter a certeza que as características emanentes de Deus vão passar por você. E passando por você, você tem a autoridade exclusiva de Deus, absoluta de Deus, para expressar os seus atributos. Os atributos de Deus, quando passam por você, significa que Deus, através de você, está mudando a história da sua vida, da sua família, da sua comunidade. E aí eu te digo, irmãos, qual é o seu sofrimento? Qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? Qual é a sua crise? As crises da alma, as crises da mente, as crises do corpo. Essas crises nos abstêm da verdadeira glória de Deus, do verdadeiro revelar de Deus. Olhamos para as crises e nos esquecemos dos projetos elaborados minuciosamente por Deus. Dos projetos que Deus fez. Às vezes eu levanto e eu tenho um costume de levantar e proferir a bênção de Deus sobre a minha vida. E muitos me conhecem, sabem disso. E às vezes acham que é judaísmo. Não é do judaísmo, não. É falta de compreensão. Eu levanto e sempre faço a minha oração. Baruch atah Adonai, Elohenu, melech haolam, asher tzidkenu b'mitzvot. Bendito seja o Criador dos céus, o Senhor, dono do universo, que nos abençoou através dos seus mandamentos. Quando eu levanto, talvez com aquela mente retrógrada, uma mente pessimista, eu trago o meu coração que tem uma palavra que não passa, que tem uma palavra que é imutável, que tem uma palavra que é de um Deus transcendente, mas quando eu estou na calamidade, Ele é um Deus imanente. Um Deus imanente é aquele que vem e nos encontra nas nossas peculiaridades, nas nossas situações mais medíocres. Deus vai lá e fala: eu te conheço, eu te entendo, eu te ouço e sei qual é a sua luta. O mundo não sabe. Seu pai não sabe, a sua mãe não sabe, sua esposa, seu esposo não sabe, mas Deus imanente, Ele vem, olha lá dentro da sua alma, e Ele olhando dentro da sua alma, Ele diz com o Espírito de Deus: eu te conheço, eu sei o que você precisa. Acalma, acalenta a sua alma, que eu sou o teu Deus e te dei os meus mandamentos. Glória a Deus! Irmãos, aprenda a usar a palavra de Deus. Aprenda a usar a palavra de Deus. Ah, sabe o que eu vou usar nesta manhã, neste dia? Eu vou usar aquele ataque fulminante daquela palavra que veio como espada e me feriu. Não use ela. Você tem a palavra da vida eterna. Você tem a força do céu. Você tem a força que aniquilou exércitos. Você tem a força que fez um grupo de pessoas viver 340, 350 anos exilados, escravizados, e não perdeu a sua língua, não perdeu a
sua cultura, e até hoje é a maior fonte tecnológica, científica, as maiores mentes da humanidade, nasce naquele território chamado Israel, porque eles guardaram a palavra de Deus. Nações pequenas de 50 anos, perderam a sua cultura e perderam a sua língua. Agora uma nação que fica 350 anos e 450 anos forte de escravidão e não perde a sua língua, não abandona a sua cultura. Às vezes vem uma lutinha, os nossos Getsêmanes nos assustam. Quando eu vejo a luta, eu falo, Senhor, dia 29, que luta, meu Deus! Mas aí quando eu vejo essa palavra, e um anjo o confortava. Elagácia magia subefai. Lá do céu Deus emana uma voz. Vai lá, meu mensageiro, meu meleque. Vai lá, meu anjo. Fortalece o coração do meu filho, da minha filha. Conforta ele. Faz ele lembrar de uma coisa. Que eu sou Deus, Emanuel. Eu sou Deus presente na hora das adversidades. Tanto em Jerusalém, como no vale de Josafá, como no Monte das Oliveiras. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Nessa introdução. Amém? Eu quero dizer para vocês em poucas palavras. Pastor, me dá 5 minutos ainda, pastor Alessandro? Saiba de uma coisa, irmãos. Existem alguns princípios. Nós lemos aqui nesta noite. Isaías, número 53, verso 5. Mas ele foi ferido por nossas e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Êxodo capítulo de número 27. Vou terminar, não fique preocupado. Êxodo de número 27. A partir do número 20, diz o seguinte. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, repita comigo, batido, 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 para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Um certo sacerdote passeava pelas ruas de Jerusalém. E neste transitar pelas ruelas de Jerusalém, ele encontra uma sinagoga. E esta sinagoga estava borbulhando em orações. E veio um roche, um principal da sinagoga. E deparando-se com o sumo sacerdote, o sacerdote olha para o principal da sinagoga e diz: esta casa está cheia de oração. Está cheia de oração. Aquele principal da casa se orgulhou, ficou até soberbo diante do sumo sacerdote e disse: muito obrigado. Mas não era um elogio. Aquela sinagoga estava cheia de orações, mas segundo o sumo sacerdote, não tinha kavaná. Repita comigo, kavaná. 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 Para não esquecer, lá eu faço isso direto, eles não esquecem. Kavaná. O que é kavaná, pastor Daniel? Ah, pastor, sabe, é luta, é dificuldade. Quando eu dobro o meu joelho para orar, pastor, eu não tenho foco, eu não tenho direção. Eu não sei nem o que é que eu estou pensando, pastor. É tanta pressão da prensa, é tanto esmiuçar dos meus membros exteriores e interiores, que eu não consigo raciocinar
espiritualmente. Eu estou numa angústia, numa tribulação que eu não consigo ter direção. Está cheia de oração, mas não existe direção. Não existe foco. Não existe intenção de coração. Não existe um caminho, um duto, um Sinai para que ele possa ser elevado a Deus. Ah, pastor, é oração de manhã, é oração à tarde, é oração à noite, é oração. Existe intenção dentro do seu coração? Existe kavaná dentro da sua alma? Se existe, Deus está dizendo para você nesta noite, Lagabe a Subriafai, que talvez você não tenha conseguido um elogio de alguém, um tapa nas costas, dizendo, olha, você é um super crente, você é um super pastor, você é uma super irmã. Talvez você não tenha conseguido isso, talvez não, mas hoje eu venho te dizer, aquela meia dúzia de palavras que você fez, no sofrimento, na angústia, na prensa, Senhor falou tanto de mim, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu digo para você nesta noite, que o Espírito Santo veio sobre nós, e encontrou dentro do seu coração, dentro da sua alma, intenção nobre, intenção justa, intenção de kavaná, de chegar diante dele. Às vezes não temos força, não temos capacidade, mas quando brota desta existencialidade do sofrimento, chega diante do trono da graça, e Deus inala e exala dele aquele poder necessário para ouvirmos. Senhor, vou no culto hoje, o que o Senhor tem para mim? Deus tem para você um caminho de vitória. Não perca a direção, não perca a regra, não perca o sinai de Deus para a sua vida, porque Ele descerá sobre o seu monte e se revelará a você de forma gloriosa, e a sua Shekhinah o levará para onde você precisa. Vivemos, irmãos, vitimados pela persuasão de discursos científicos, manipuladores da nossa cognição, da nossa razão. Querem nos enganar, querem nos ludibriar através de oratórias. Mas o que Deus está dizendo para nós nesta noite, nós precisamos do azeite de Deus. Eu preciso do azeite de Deus. Eu preciso ser regado com o azeite de Deus. Você também? Às vezes estamos num culto como esse, como temos lá na Betel, e alguns ficam com vergonha de falar em línguas idiomáticas. E eu tenho certeza, irmãos, como lá também, tem pessoas ungidas por Deus, batizadas no Espírito Santo, que ainda não sentiram a alegria de Deus de falar nas línguas idiomáticas e línguas celestes. Estão ali enrustidos. Mas quando esta bomba da glória, esta bomba da dinamite, ela explodir, você vai se implodir no Espírito Santo e vai sentir. Eu já sei que alguém aqui já está sentindo isso, essa glória, esse poder. Mas às vezes fala, meu Deus, que alegria é essa que eu estou sentindo agora? Que toque é esse? Parece que uma cócega no Espírito. Que alegria é essa? É a mão de Deus dizendo, tem azeite aí dentro, tem força aí dentro, tem combustível aí dentro. Mas às vezes é necessário a prensa vir. E a prensa, quando vem com força, ela extrai o melhor. Eu preciso. Nós temos lá no parlamento israelense uma obra escultural de bronze de 3 metros de altura por 4 de largura, que é o menorá, candelabro. O candelabro, ele simboliza a maior inferência e referência de Israel. Eu, irmãos, digo lá para a congregação, se vocês quiserem ouvir isso, que a nossa maior simbologia
simbologia não é peixe? Não é a cruz. É o candelabro. A cruz serve para nos lembrar do sofrimento de Cristo. Mas o candelabro dá a nós o simbolismo da dinâmica, da atividade, da prática de fruto do Espírito. A cruz traz a nós a memória. A cruz traz a nós aquela situação do sofrimento que reportou a Cristo uma situação de vergonha diante dos homens, de agressão diante dos homens. Mas a cruz também, ela é o marco, ela é o ponto, ela é a estaca, ela é o símbolo onde nós estamos estacados pela história. A partir deste momento, nós somos elevados para sermos o candelabro de Deus nessa terra. E para isso nós precisamos entender isso. Que você vai ter que passar por esse momento difícil. A prensa de azeitona. Primeiro, você é azeitona. Olhe para o seu irmão e diga, você é azeitona. Você é azeitona. Para prensar a azeitona, primeiro passa por uma roda de 800 quilos. Essa roda passa por cima da azeitona. Sabe para que é passada essa roda em cima da azeitona? Sabe para quê? Para triturar a azeitona. Já entendeu? Se ele entendeu, todo mundo entendeu. Não que ele seja menos, mas que ele é igual. Eu digo para vocês, irmãos, que muitos aqui são azeitona. Sim ou não? Mas só Deus conhece o que está dentro de você. Talvez dentro de você existe caroço. E na hora que passar a roda de 800 quilos, revela o que precisa ser revelado. Tira e extrai aquilo que precisa ser extraído. E quanto maior a prensa, mais azeite. E leva para a prensa de azeitona. E na prensa de azeitona é um tronco, um eixo central. E tem vários níveis de prensa. A primeira prensa, uma pedra de 100 a 200 quilos é colocado. E coloca o fruto em sacos de cordas de linho, de fio de pele de cabra. E quando é colocado, extrai o melhor azeite. O melhor azeite é extraído. Este melhor azeite não é vendido lá no comércio. Esse melhor azeite não é levado para fazer sabão. Esse melhor azeite não é levado para colocar dentro da lamparina. Este azeite é para se colocar diante do sumo sacerdote, para que encha o candelabro e ele ilumine o santo dos santos perpetuamente. Deus está dizendo para nós nesta noite, existe um Getsemane, existe prensa que vai revelar o caroço, mas virá momento em que o azeite surtirá e você sim reconhecerá que Ele é Deus na sua vida. Vou terminar aqui. Para. Aquele que cuida da prensa, pegar o azeite, esse azeite é espremido, ou sem, esse azeite é espremido, e a prensa de azeitona, ela é colocada sobre uma rocha, fala rocha, rocha, e nessa rocha é feita uma fenda, um duto, um canal, em que quando a prensa desce sobre a azeitona, desce o azeite sobre a fenda da rocha, vai descendo sobre a fenda da rocha e chega até o recipiente de rocha.
E a palavra rocha no Antigo Testamento tem uma palavra no hebraico que eu uso muito. É tissur. Repita comigo, tissur. Significa rocha de refúgio. Rocha de refúgio. Hoje, outra palavra profética para você. Você está sobre a rocha. E tem nome, tissur. E o nome desta rocha, um título é tissur, mas o nome dessa rocha é Jesus. 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 E sobre Jesus, através de Jesus, através da fenda feita em Jesus, o azeite desce, ele vem descendo, descendo, até o recipiente. E quando chegar no recipiente, não é de qualquer jeito que você pega, não. Quando está lá no recipiente, aquele que ia colher o azeite, ele tinha que se ajoelhar. Azeite não se mistura com a água, porque ele é mais leve, ele sobe. O azeite ele sobe, ele não fica. E ele vai com a sua vasilha, pega o azeite e oferece a Deus. E oferece a Deus. E oferece a Deus. Deus está dizendo o que vem sobre a sua vida nesta noite. Este banquete que está diante de você é o carimbo da vitória de Deus para a sua vida. Quando você estiver nesse ato memorial, você está dizendo, ainda tem azeite vertendo da rocha. Ainda tem o manancial de unção de Deus sobre a minha vida. Reclamaram, desdenharam, recusaram você, mas aquele que verte azeite nunca vai olhar para você e dizer, não te quero. Pelo contrário, sempre vai olhar e vai dizer, eu te amo, eu te quero, eu preciso de você. Mas eu preciso de você alegre, feliz, contente, dinâmico, para que todos vejam que você pega o seu melhor e oferece para mim, diante das situações adversas. Berraloterra, amém? Berraloterra. Deus está dizendo, você precisa acender, amém? Deus não concorda com o crente apagado. Você precisa estar aceso. Aceso. Berraloterra. Acender para subir. Acender para subir. Por mais que você esteja sofrendo, nesta noite eu venho te dizer, se você tem azeite, se você está na prensa, se você está vivendo um triturar físico que está sangrando a alma, Deus está dizendo, você está aceso. E quem está aceso, o caminho dele, a cavaná dele, é para o céu, é para cima. E você e eu estamos chegando. Amém? Deus abençoe, me desculpe pelo horário. Que Deus abençoe a cada vida, em nome de Jesus.